Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Vamos iniciar hoje uma nova série chamada A Vida Debaixo do Sol. Nós vamos passar algum tempo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 11. Todos encontraram? Eclesiastes. Está aí depois de Provérbios. Capítulo 1. Diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, fala conosco, alimenta-nos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Que Teu Espírito fale nessa noite, não eu, que sejam as Tuas palavras e não minhas, que sejam os Teus pensamentos e não os meus. Que o Senhor fale e alimente a Tua igreja nessa noite, apesar de mim, que eu não seja um obstáculo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A vida debaixo do sol. Nós vivemos, irmãos, em uma era, em um tempo, em que muitos púlpitos se tornaram palcos de autoajuda. Um tempo em que as promessas são de uma vida plena, realizada, confortável, vitoriosa, aqui. Agora, isso com uma roupagem de fé cristã, e isso tem seduzido muitas pessoas. Ouvir falar de que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e no lugar de propósito, está muitas vezes disfarçada uma ambição. Eu tenho uma ambição disfarçada e chamo isso de propósito. Chamam de vitória algo que é somente um sucesso terreno. Deus vai me dar vitória na minha promoção, no meu negócio, na minha nova aquisição. Chamam isso de vitória. Chamam de visão algo que só está apontando para essa vida, mas sem olhar para a eternidade. Os cultos são para nos dar emoções. Você entra em determinados lugares e você fica na dúvida se você está numa igreja, porque tudo lá é preparado para te dar emoções, sensações, a iluminação, a fumaça, as cores, tudo é construído para dar a você uma sensação de prazer, e a dopamina vem para a sua mente e você sente o prazer da dopamina
e pensa que é a presença de Deus, mas é simplesmente você sendo injetado por um hormônio no qual você ficará viciado se continuar nesse caminho. Mensagens motivacionais, teologia da prosperidade, tudo isso tem colocado os olhos da igreja cada vez mais para baixo, cada vez mais olhando para essa vida, olhando para essa terra, olhando para aquilo que é imediato, olhando para aquilo que é visível, olhando para aquilo que eu posso tocar, que eu posso mensurar. Tudo bem? Então, nós temos uma geração inteira hoje sendo formada na igreja, mas que busca sentido no agora. Nós temos uma geração inteira hoje que se acha cristã, mas que está sendo formada para buscar o sentido da sua vida nas coisas de agora, seja no dinheiro, seja no reconhecimento, seja na realização pessoal, seja naquilo que você vai conquistar. Como se o evangelho, como se Deus tivesse encarnado, morrido e ressuscitado apenas para nós termos a vida dos nossos sonhos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu um livro, o livro de Eclesiastes, que pega todas essas ilusões e rasga na nossa face. Tem um meme antigo, né? Eu vou falar de meme, não sei se todo mundo vai entender o que é um meme, mas tem um meme antigo que é o Batman dando um tapa na cara do Robin, assim, quem frequenta a internet vê lá, o Robin vai falar alguma besteira e o Batman bate nele e fala, fica quieto. O livro de Eclesiastes é mais ou menos isso. Nós estamos achando que está tudo, né, do jeitinho que eu quero, está tudo do jeitinho que eu preciso, Deus está realizando todos os meus sonhos, as minhas vontades, aí vem o pregador de Eclesiastes e pá! Não é nada disso. Deus graciosamente nos colocou esse livro nas Escrituras, um livro que nós não lemos, um livro que nós não pregamos, justamente porque se lermos e pregarmos esse livro, tudo isso que está sendo construído vai ser destruído. Mas nós precisamos dele. O livro de Eclesiastes vem com palavras simples, mas desconcertantes. E a gente fica sem entender, às vezes, por que esse livro está aqui? Qual o papel dele? Por quê? Então, o livro de Eclesiastes, ele não promete atalhos. O livro de Eclesiastes não dá tapinhas nas nossas costas. Ele olha nos nossos olhos e diz, tudo é vaidade. Tudo é vapor. Nada debaixo do sol traz verdadeira satisfação. E nunca foi tão urgente uma mensagem como essa nos nossos dias. Quando está todo mundo dizendo que vai dar tudo certo, você não vai ter mais problemas, você não vai sofrer, a sua vida vai ser do jeitinho que você quer, Deus vai te dar tudo o que você quer. Eclesiastes é uma mensagem urgente. O pregador não está convidando a igreja para o desespero. Porque você leu esse texto e pensa, meu Deus, o que vem daí? Ele não está fazendo um convite para o desespero, mas ele está nos chamando a sermos lúcidos, uma lucidez cristã do que é a vida com Deus, de verdade. Um chamado para percebermos que nós não fomos criados para encontrar o sentido da nossa vida nesse mundo. Nós não fomos criados para que o mundo caído nos satisfizesse. Nós somos criados para vivermos nesse mundo, enquanto Jesus não vem, com os nossos olhos colocados na eternidade. É isso que o pregador quer que nós prestemos atenção. Ele vai nos conduzir por uma estrada difícil, mas uma estrada que termina onde toda vida deve terminar. No temor
do Senhor e na esperança além do sol. Uma esperança que está mais à frente. Para nós começarmos a entender esse livro, nós precisamos primeiro entender alguns termos-chave que são importantes. Primeiro, o que significa viver debaixo do sol? Essa expressão debaixo do sol aparece 29 vezes no livro de Eclesiastes e só aparece no livro de Eclesiastes. Você não vai encontrar essa expressão em nenhum outro lugar da Bíblia, somente em Eclesiastes. Então, se só tem aqui e tem 29 vezes num livro de 12 capítulos, é porque isso é importante. Ele quer que nós entendamos o que é a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol, meus irmãos, é uma vida na perspectiva humana horizontal. O que o pregador aqui chama de vida debaixo do sol é uma visão da vida limitada à existência terrena, marcada pela finitude e pela queda. É um olhar sem o sobrenatural. É olhar para o mundo como ele é. Debaixo do sol é um modo de dizer, uma vida sem a intervenção de Deus. Uma vida com o céu silencioso. O que sobraria da vida humana sem Deus? Isso é a vida debaixo do sol. Essa expressão, ela não representa todo o pensamento do autor. Não quer dizer que o pregador acredita que a vida é só isso. Não. Ele está fazendo uma investigação para poder nos ensinar o mundo do jeito que ele é, visto apenas com os olhos naturais. Se olharmos para o mundo natural, nós vamos ver o que ele vê. Ele está apontando para o que os olhos naturais podem ver. E isso que ele chama de uma vida debaixo do sol, uma vida sem Deus, uma vida sem perspectiva da eternidade, uma vida sem a intervenção do céu. Quando lemos Eclesiastes, então, nós não estamos ouvindo um apóstata. Não é um autor que abandonou a fé e está escrevendo um livro pessimista, mas é um sábio que decidiu nos mostrar a vida como ela é de fato. Com os olhos atentos à dor, à frustração e ao absurdo que o pecado trouxe. Porque quando olhamos para o mundo, nós entendemos que tem algo errado. Quando olhamos para o mundo, nós entendemos que tem problemas sérios. E o pregador está nos fazendo olhar para esses problemas, entendendo que isso é algo trazido pelo pecado. Então, esse é o primeiro termo que nós precisamos ter em mente, a vida debaixo do sol. O segundo termo é uma palavra do hebraico que, se formos falar em hebraico, seria hevel, ou evel. Essa palavra está mais de 30 vezes aqui no livro, ou seja, também é uma palavra importante. Essa palavra, na maioria das traduções, na maioria das Bíblias, inclusive nessa que nós lemos aqui, ela está traduzida como vaidade. É a mesma palavra que está no Salmo 39, que nós lemos também no início, está traduzida como vaidade. No entanto, como eu falei no início do culto, vaidade no português moderno traz uma ideia diferente. Quando a gente ouve a palavra vaidade, a gente pensa o quê? Alguém que se arruma muito, alguém que é vaidoso, é alguém que está preocupado com a aparência. Vaidade aqui não é sobre aparência, não é essa ideia de vaidade não tem a ver com a mensagem que o autor quer nos dar. Não é algo como um orgulho superficial. Essa palavra, se for traduzida literalmente, ela é traduzida como vapor, ou como névoa, ou como sopro. Então, a ideia que mais se aproxima seria a ideia de algo transitório, algo que passa, algo que é fugaz, algo como uma neblina. Então, quando ele diz vaidade das vaidades, é como se ele estivesse dizendo transitoriedade das transitoriedades, ou névoa da névoa, ou algo que não pode ser totalmente compreendido e que passa muito rápido. Essa é a ideia que o pregador está trazendo aqui.
Ele não está dizendo que tudo é fútil. O que ele está dizendo é que tudo é instável. Se você olhar para a vida, o que nós vemos é instabilidade. Então ele está dizendo que tudo na vida, debaixo do sol, é instável, efêmero, ou seja, que passa rápido e incompreensível. Por quê? Porque o mundo está fora do eixo. E sem Deus, nada vai fazer sentido ou vai permanecer. Tudo sem Deus vai passar. Então, compreendido aí o que é a vida debaixo do sol, e compreendido aí o que é vaidade, o que nós falamos que é melhor traduzido como transitoriedade ou algo passageiro, agora sim nós vamos para o texto, né? Ele começa se apresentando, verso 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Muitos entendem que o autor do livro é Salomão, por conta dessa descrição. Ele se apresenta como o Coelete, né, que é traduzido aqui como pregador, e é filho de Davi e rei de Jerusalém. Então, naturalmente, nós vamos levar a nossa mente até Salomão. Mas essa autoria, ela é questionada. Existem vários elementos e várias teorias e várias polêmicas a respeito de se realmente, se o Coelete, se o pregador é Salomão. Nós não vamos precisar entrar em nenhuma dessas polêmicas aqui. Como eu digo lá na aula do Panorama, se você quer acreditar que o autor de Eclesiastes é Salomão, fica à vontade. Se você acha que não é Salomão, que foi um outro autor que nós não sabemos, ou seja, que a autoria de Eclesiastes é uma autoria anônima, também fique à vontade. Por quê? Porque não vai trazer peso para a interpretação do livro. Existem livros que nós precisamos saber quem é o autor, para quem está sendo escrito, em que época ele foi escrito, para nós podermos compreender a sua mensagem. O livro de Eclesiastes, não. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Então, esse livro de sabedoria, o que ele faz? Ele se dedica a encontrar os mecanismos de funcionamento do mundo, ele analisa como o mundo funciona, como os seres humanos se comportam, como os fenômenos naturais acontecem e nos coloca para aprendermos a viver de acordo com esses mecanismos. Um exemplo simples, a força da gravidade. Então, o livro de sabedoria vai nos dizer que se você soltar algo, esse algo vai cair. Se você pular de uma ponte, você vai cair. Isso é uma apresentação de quê? De um fenômeno natural, de um mecanismo natural do mundo. Todas as vezes que você pular de um lugar, você vai cair. Todas as vezes que você soltar algo, essa coisa vai cair. Ele está descrevendo o quê? A lei da gravidade. Num livro de sabedoria, ele vai pegar a lei da gravidade, vai apresentar a lei da gravidade e vai dizer assim, ó, não pule da ponte. Porque se você pular da ponte, você vai cair. Isso é um ensinamento que é universal. Então, a investigação que o pregador faz aqui em Eclesiastes é uma investigação que serve para todos os tempos, que serve para todos os ouvintes. Então, não é necessário nós nos apegarmos a quem é o autor, para quem ele escreveu e em que época ele escreveu, porque esse livro ele é para ser lido e entendido por todos, em todos os lugares e em todos os tempos. Ok? Então, ele se apresenta e depois ele faz a grande constatação do livro. Verso 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando ele coloca aqui vaidade de vaidades, ele está fazendo um aumentativo, que é, na língua hebraica, essa repetição. Quando a gente fala santo dos santos, é porque é um lugar santíssimo. Quando a gente fala céu dos céus, nós estamos falando de um céu, uma parte mais sublime dos céus. Quando ele fala de vaidades, ele está dizendo que é muita vaidade. Então, tudo nessa vida é vaidade, porque, lembre-se, ele está observando a vida debaixo do sol, uma vida sem perspectiva de Deus, sem perspectiva divina. Uma vida num mundo caído, ele está dizendo que a vida nesse mundo, sem Deus, é
vaidade, é transitória, é passageira, é efêmera e incontrolável. Então a pergunta que vem e que move o livro e que vai mover essa mensagem, nesse trecho que nós lemos, está no verso 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Proveito aqui é uma linguagem que fala de lucro. Que lucro, que ganho o homem tem por gastar a sua vida, por se fadigar nesse contexto, debaixo do sol. Qual é a alegria, qual é o ganho, qual é a satisfação que o ser humano pode ter, pode encontrar, gastando a sua vida no trabalho, nessa vida debaixo do sol? Essa é a grande tese do pregador, nesse início. Por quê? Porque é uma pergunta retórica. O que ele está nos dizendo aqui é que não há nenhum ganho, não há nenhum proveito. A pergunta é naturalmente respondida com nenhum. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Nenhum. Essa é a tese do pregador. Ele está aqui nos dizendo que não importa o seu trabalho, não importa o quanto você se afadiga, se essa vida é vivida debaixo do sol, você não tem ganho algum e satisfação alguma. Então ele começa a argumentar. Nos versos 4 a 8, ele vai traçar os seus argumentos. Por quê? Porque ele está dizendo que não importa o quanto o homem trabalhe, e ele não vai estar satisfeito, ele não vai encontrar satisfação. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele está dizendo o quê? Não importa quantas e quantas gerações já passaram. E ele começa não com geração vem, geração vai. Ele começa com geração vai, depois vem. Por quê? Morre uma geração inteira, vem outra. E o que muda? Nada. O mundo continua do mesmo jeito. A terra permanece para sempre. Não importa quantas gerações já se passaram, nem quantas gerações vão passar, a terra permanece para sempre. Nada muda. As coisas continuam do mesmo jeito. E aí ele traz agora o exemplo do sol. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Aqui nós não temos uma descrição, por exemplo, como a descrição do Salmo 19, né, que diz que o sol nasce numa direita como um herói e percorre todo o seu caminho. Por quê? Porque a perspectiva do nascer e do pôr do sol do Salmo 19 é uma perspectiva de um mundo com Deus. Então ele descreve poeticamente a beleza do sol nascendo e se pondo todos os dias. Nessa visão de um mundo sem Deus, de um mundo caído, o sol se levanta e se põe. Que diferença faz? Eu tenho que pegar o Japeri amanhã de qualquer forma. Não faz diferença alguma o sol nascer e se pôr quantas vezes for. E aí você pensa, o sol é algo fixo, né? Ele está preso naquela órbita. Então ele vem uma outra descrição, verso 6. O vento. E aí você pensa, o vento é livre. O vento sopra para onde quer, vai para onde quer. E ele diz, olha, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas. E no final ele faz o quê? Retorna aos seus circuitos. Não faz diferença alguma. Essa do 7 é muito legal. Vocês sabem que eu tenho imaginação fértil, né? E não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. É algo óbvio, mas é legal. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Já parou para pensar que todos os rios estão correndo o tempo inteiro, o dia inteiro, toda hora? Se você for lá no Rio Amazonas agora, a água está entrando no mar. Qualquer rio que você for no mundo, ele está correndo em direção ao mar. Nesse momento a água está correndo para lá. E você vai na praia e as ondas estão lá no mesmo lugar. Não enche. Ele está dando esse exemplo de como não muda. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr.
A gente sabe que é porque a água evapora no mar e forma as nuvens, e depois vai chover de novo lá no alto da serra e vai fazer o rio de novo. Temos o ciclo da água, a gente sabe disso. Mas a observação que ele está dizendo é: nada muda. Ele falou das gerações que vão e vêm, falou do sol que se levanta, falou do vento que sopra, falou dos rios que sopram, que correm, e nada muda. E aí ele vem para nós. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode espremir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós não conseguimos descrever essa realidade com palavras, mas os nossos olhos nunca estão satisfeitos, os nossos ouvidos nunca estão satisfeitos. Nós estamos sempre correndo atrás de algo, nós estamos sempre buscando algo, nós temos sempre algo a conquistar, algo a fazer. Tudo que nós temos na nossa vida é correr atrás de vento, porque nós nunca estamos satisfeitos, e isso não muda. Eu conversando com amigos no trabalho, eu sempre falava, gente, o ser humano, porque a gente tem a ideia de progresso. Nós somos levados a pensar que a humanidade está em progresso, ela está se desenvolvendo. Mas eu conversava com os amigos e dizia, gente, o que se desenvolve é a tecnologia. A humanidade não. Porque a humanidade fazia guerra com pedras, depois começou a fazer guerra com arco e flecha, depois começou a fazer guerra com canhão, e hoje está fazendo guerra com drone. Mudou o quê? Só os armamentos. Os homens continuam exatamente do mesmo jeito. O mundo continua tendo guerras do mesmo jeito, disputas pelas mesmas coisas. Quando você vai olhar a história da humanidade e vai ver as razões das guerras, você pode pegar das mais primitivas até as de hoje, você vai ver que as razões são sempre as mesmas. Porque o ser humano não está satisfeito nunca. Ele está sempre correndo atrás de algo. Você pode ter um sonho. Você vai lá, trabalha e realiza aquele sonho. No momento em que você realiza aquele sonho, você tem outro sonho. E você tem outra coisa que você quer. E você tem outra coisa para buscar. E agora o que vai me fazer feliz é aquilo. Aí você batalha, consegue comprar aquilo que ia te fazer feliz. Você compra, dura uma semana. Agora o que vai me fazer feliz é aquilo. E a gente vai. Essa é a vida debaixo do sol. A criação segue funcionando, o ciclo dos elementos segue funcionando, as gerações passam, a terra permanece, mas no fim está todo mundo insatisfeito. Não tem ninguém com verdadeira satisfação. Sempre que alcançamos algo, já estamos novamente em busca de outro algo. Nada satisfaz de maneira definitiva. Então, ele vem para a conclusão inevitável. Ele argumentou a respeito da natureza, a respeito das gerações, a respeito de nós mesmos, não estarmos satisfeitos. E aí ele traz, então, qual é a conclusão? O que foi é o que há de ser, e o que se fez... Não, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Pegue a história da humanidade e olhe. É repetição atrás de repetição. É repetição atrás de repetição. Muda o cenário, muda a tecnologia, muda os termos, mas é sempre a mesma coisa. Tudo que nós achamos que é novidade é simplesmente desconhecimento histórico. O que a gente acha que é novo é porque a gente não conhece história. Porque se você se voltar para a história, você vai ver que aquilo já aconteceu. Verso 10, ele aqui levanta uma possível objeção. Alguém pode se objetar ao que ele está dizendo, né? Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Aí ele diz, não.
Isso já aconteceu em tempos passados, muito antes de nós. Se você olhar para a história, ele está dizendo que se você olhar para a história, aquilo que você acha de novo é algo que já aconteceu. Você simplesmente não sabia que já tinha acontecido. E o resultado final qual é? Esquecimento total. Verso 11. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Talvez você pense, não, Guilherme, tem pessoas que fizeram coisas que ficaram para a história. Sim, por quanto tempo? Digamos que eu seja alguém tão legal, que alguém vai lá e bota o meu nome numa rua. Aí vai passar um tempo. Alguém vai achar que deve mudar o nome da rua. E lá se foi o Guilherme embora. Digamos que você escreva um livro arrebatador, um livro que todo mundo ama. Vai passar um tempo e ninguém mais vai ler esse livro. É só uma questão de tempo. Alguns vão durar mais, outros vão durar menos. Mas tudo nessa vida passa. Essa é a conclusão que ele chega. O esquecimento final é o destino de tudo que é só debaixo do sol. Então, Eclesiastes nos obriga a tirar os olhos das ilusões confortáveis que nós criamos. O autor olhou sinceramente para a vida, olhou para o trabalho, olhou para a natureza, olhou para as conquistas, para os ciclos da existência humana e chegou a uma conclusão amarga. Se tudo que nós temos é o que está debaixo do sol, então tudo é névoa, então tudo é passageiro, então tudo é vaidade. Tudo é um sopro que vai passar e vai sumir. Se tudo que nós temos é o que está debaixo do sol, nós não temos nada. Talvez você sinta esse peso. Todo dia trabalhar. Você trabalha, você corre, você constrói, você se esforça, mas parece que nunca chega em lugar nenhum. E todo dia o mesmo ciclo, todo dia acorda de novo e vai fazer a mesma coisa, e todo mês é a mesma coisa, e cai o pagamento na conta, e tem que pagar essas contas, e tem que fazer não sei o quê, e é aquela repetição, e você vai olhando para a vida, e meu Deus, qual o sentido da vida? O que fazer da vida? Tudo se repete, tudo cansa, tudo parece que escapa entre os nossos dedos. Tudo, porque nada é novo debaixo do sol. E aí a pergunta é, mas será que tudo realmente termina aqui? Porque, de novo, o pregador está escrevendo uma vida debaixo do sol. Mas, vamos abrir Lucas. Lucas capítulo 12. Jesus contou uma história de um homem que não entendeu o que é ter uma vida apenas debaixo do sol. Lucas 12, do 13 ao 21. É Jesus dando um exemplo de uma vida vivida debaixo do sol. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba
e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite o quê? Lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus descreveu o que é uma vida debaixo do sol. Esse homem se cansou, se fadigou, juntou, enriqueceu e vai passar, porque é transitório, é passageiro, é um sopro, e tudo aquilo vai ficar para quem? Para ninguém. Jesus está dizendo que ele fez em tesouros para si mesmo. Ele estava vivendo apenas debaixo do sol. Ele não tinha um olhar para as coisas de Deus. Ele diz, mas não é rico para com Deus. Então, é dessa forma quem não é rico para com Deus, quem não está com os olhos colocados na eternidade. Volte um pouquinho, Marcos, capítulo 8. Jesus faz uma pergunta que parece o pregador fazendo, parece o autor de Eclesiastes fazendo. Marcos, capítulo 8, verso 36. Vamos ler a partir do 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta que Jesus faz é uma pergunta que ecoa as palavras do pregador, ecoa as palavras de Eclesiastes. De que adianta? Aquele que perde a sua vida por minha causa, aquele que busca as coisas da eternidade, esse ganha a sua vida. Mas, meus irmãos, essa aqui é a boa notícia. Porque houve algo novo na história. O pregador disse que tudo se repete e nada acontece de novo. Mas teve algo que aconteceu que nunca havia acontecido até aquele momento e que nunca mais vai acontecer. O que aconteceu foi que Jesus entrou na história debaixo do sol. Jesus estava no alto, Jesus estava na eternidade, mas por conta da nossa miséria, Ele entrou na história debaixo do sol, Ele viveu na história debaixo do sol, viveu entre nós, e não colheu nenhum proveito terreno. Jesus não acumulou nenhum tesouro nessa terra, Jesus não adquiriu nenhuma propriedade, não deixou nenhuma riqueza. Jesus viveu aqui, foi rejeitado, humilhado, abandonado. Morreu a morte mais vazia e mais trágica que o mundo já viu. Mas ele ressuscitou. E com ele, meus irmãos, a névoa da vaidade, a névoa daquilo que é transitório, se tornou a luz da eternidade. O vazio de uma vida debaixo do sol, depois da vinda de Cristo, se torna uma vida com a eternidade à nossa frente. Jesus mudou isso. Agora, então, em Cristo, aquilo que parece inútil pode ser cheio de glória. O que é esquecido pelos homens é lembrado nos céus. O trabalho que parecia sem lucro tem fruto eterno. A vida que parecia sem propósito e apenas transitória, essa vida ganha agora uma missão, uma razão de existir. Então, se você entrou aqui hoje e está vivendo a vida sem esperança, se você está vivendo a vida sem propósito, apenas como uma repetição, apenas vendo os dias passando sem sentido, se você está aqui hoje assim, saiba que você está assim simplesmente porque os seus olhos estão colocados debaixo do sol. Se você sente esse vazio existencial, se você sente que a sua vida não tem um propósito, é porque você está apenas olhando para o mundo caído,
para o mundo sem propósito, para o mundo sem Deus. Só aquele que veio de cima do sol, que pode trazer real sentido para a sua vida. Você precisa de Jesus. Você precisa daquele que veio de além do sol, para sair dessa vida debaixo do sol e colocar os seus olhos na eternidade. Se você, meu irmão e minha irmã, é alguém que já está em Cristo, não se deixe enganar por os valores desse mundo caído, que cada dia mais invadem os púlpitos e as igrejas, cada dia mais estão sendo ensinados e apontando apenas para a vida debaixo do sol. Não se deixe enganar. Estão apontando apenas para o que é transitório. Mantenha os seus olhos nas coisas do alto. Mantenha os seus olhos em Jesus, mantenha os seus olhos na eternidade, não se distraia, viva sim, trabalhe, agradeça a Deus por cada dádiva que Ele te dá, mas não coloque a sua esperança em celeiros cheios, não coloque a sua esperança nas realizações desse mundo. Não gaste as suas energias acumulando tesouros nessa terra. Coloque sua esperança naquele que venceu a vaidade. Coloque a sua esperança naquele que venceu a transitoriedade e nos apresenta a eternidade. Ele reina acima do sol. A nossa vida é acima do sol. E aí nós podemos voltar ao Salmo que nós lemos lá no início. Volte ao Salmo 39. Salmo 39, verso 7. Vamos ler todos juntos. Salmo 39, verso 7. 1, 2 e eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Que Ele seja a sua esperança, que você esteja com os olhos colocados no alto, e que você volte na semana que vem para continuar ouvindo o que o pregador tem para nos dizer a respeito da vida debaixo do sol. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado por nos deixar um livro tão realista, que muitos consideram um livro mal-humorado, um livro pessimista, um livro que muitos temem em ler, e quando leem, têm dificuldade de entender. Senhor, obrigado pelo livro de Eclesiastes. Obrigado por colocá-lo na Tua Escritura, para que nós pudéssemos ter os nossos pés recolocados no chão, mas os nossos olhos recolocados na eternidade. Obrigado, Deus, pela mensagem desse livro, e peço, Senhor, que o Senhor nos acompanhe ao longo de cada um desses capítulos, que nós possamos ser, ó Deus, edificados, e cada dia mais nós estejamos distantes das coisas desse mundo, distantes das esperanças e expectativas desse mundo, e cada dia mais próximos de Ti, cada dia mais próximos da Tua verdade, cada dia mais vivendo como estrangeiros nesse mundo, como cidadãos da Nova Jerusalém, que apenas estão nesse mundo cumprindo uma missão, que é proclamar a Tua palavra, dar testemunho de Ti. Dores virão, dificuldades se levantarão, mas nada disso é importante, porque é passageiro, porque é vaidade. Oh Deus, os nossos olhos estão colocados naquilo que não acaba, os nossos olhos estão colocados naquilo que dura para sempre. E assim poderemos suportar qualquer transitoriedade desse mundo. Eu me pergunto, Senhor, e sempre me pergunto quando leio a história dos Teus mártires,
quando leio a história de homens e mulheres que enfrentaram a morte por amor de Ti. E eu sempre me pergunto, Tu sabes que eu faço isso? Eu sempre me pergunto, o que eu faria se eu estivesse lá? Como eu poderia resistir à ameaça contra a minha vida? E a resposta está aqui. Eles tinham os olhos deles colocados na eternidade. Eles eram cidadãos dos céus. Estavam com a vida depositada naquilo que permanece, sabendo que essa vida é passageira, transitória, um sopro. E eles suportaram. Oh Deus, dá-nos essa visão, sustenta-nos dessa maneira, para que as lutas dessa vida sejam sopros, para que as dificuldades dessa vida não nos desanimem, porque olharemos para elas e diremos: você vai passar, mas eu permanecerei para sempre em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, que a Tua palavra permaneça nos corações nessa noite. Tira, Senhor, tudo aquilo que for de mim e mantém tudo aquilo que for Teu. Completa, Senhor, aquilo que eu não fui capaz de falar, e que Teu Espírito trabalhe no coração e na mente dos meus irmãos ao longo dessa semana, meditando nessa palavra. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.